Beleza, estamos no ar, estamos sendo gravados então, pessoal. Então, uma boa tarde para todos aí os congressistas da Confloss. A gente vai estar falando aí sobre o tema Low Code Data Science, usando ferramentas open source. Me apresentando, eu sou o Márcio Júnior Vieira, trabalho já há 20 anos na área de tecnologia da informação. Boa parte desse tempo atuei trabalhando com dados em geral, tá? Comecei lá como desenvolvedor, talvez como muitos aí, e hoje atuo muito fortemente na área de arquitetura, engenharia e ciência de dados. Tá? Sou CIO da Ambiente Livre, sou um dos fundadores aqui da Ambiente Livre, onde a gente atua também com esses tipos, essas mesmas tecnologias aí que eu vou estar demonstrando, uma delas. Sou professor aqui de 2 MBAs na área de IA, na área de Data Science, Machine Learning e BI, tanto na Universidade Positivo, aqui em Curitiba, onde eu estou em Curitiba localizado, e na cidade de São Paulo, na FIAP. Também sou pesquisador da UNB, pelo Laboratório de Tomada de Decisão, trabalhando lá com o CAD, lá em Brasília. Sou mestrando também na Universidade Federal do Paraná, retomei o meu mestrado esse ano de pandemia. Sou formado e pós-graduado também na mesma universidade, na Universidade Federal do Paraná. Venho aí, organizo diversos eventos, aí colaboro, palestro em diversos eventos. Então, obrigado pelo convite também de participar aqui na Confloss. E organizamos um evento também chamado Pentaho Day, uma série de iniciativas aí na área de open source, software livre, com as tecnologias que a gente explora e conhece a fundo. Também já participei de projetos de consultoria em empresas aí do Brasil. As maiores consultorias do Brasil eu já tive contato, seja capacitando equipe, seja fazendo consultorias pontuais. Sou certificado também dessa solução que nós vamos estar falando, a solução Pentaho aqui, que é o tema de como nós vamos resolver um problema que eu vou apresentar. E é esse aí o nosso currículo. A Ambiente Livre é uma empresa que eu atuo aqui, que basicamente trabalha nessas 4 vertentes de tecnologia, Big Data, CRM, SMBPM e Business Intelligence. Hoje a gente vai estar naquelas 2 caixinhas do lado, misturando um pouquinho de Data Science com um pouquinho de Data Mine, usando a solução Pentaho. Então, vou falar, essa aqui é a nossa pequena agenda, e nós vamos fazer algumas coisas práticas aqui, tá, pessoal? Quis trazer algumas coisas, sei que o fazer ao vivo tem os seus riscos, mas quando as coisas funcionam bem, elas têm que ser feitas ao vivo. Então é isso que nós vamos fazer, uma solução pequena, rápida, mas que vai dar para entender aí todo o conceito e falar um pouquinho sobre essas ferramentas. Esse termo low code, pessoal, foi criado aí mais ou menos em 2014, que a ideia é denotar uma situação de você utilizar interfaces gráficas amigáveis e através de interfaces gráficas amigáveis você resolver problemas de codificação mais complexos, tá? Basicamente, sem você ter a necessidade tradicional de codificação, sem você ser um programador nato, digamos assim, você conseguir desenvolver as atividades aí de criação de sistemas, gerenciamento de banco de dados, enfim, criar aplicativos de forma geral, de uma forma simples e fácil, sem conhecimento em codificação, pessoal. Eu sou programador de formação, eu adoro programar, mas eu vou estar mostrando para vocês aqui como não programar e chegar aos seus objetivos. Só que eu não vou estar fazendo um sistema, eu trouxe isso para uma outra situação. O que as empresas que estão adotando esse termo, esse conceito de low code, elas buscam? Hoje existe uma demanda muito alta por pessoas especialistas em tecnologia, isso você pode perceber aí pela demanda, basicamente, que nós estamos tendo de profissionais no mercado, tá? Então as empresas querem resolver esse gargalo na área de desenvolvimento de software. Então, o low code vem a casar com essa necessidade. Basicamente, a empresa precisa desenvolver um software, qualquer coisa, e ela quer uma velocidade para isso.
Então, as plataformas de low code têm algumas características. Geralmente são interfaces de arrastar e soltar, geralmente geram uma modelagem visual, você visualmente faz a sua programação, e tem uma maior segurança e uma maior escalabilidade, porque ela, de certa forma, ela trava a possibilidade de você programar, como trava a possibilidade de você codificar falhas, tá? Então, assim como um framework protege muito mais ainda do que um framework para fazer o desenvolvimento aí das nossas aplicações, tá? Mas o que eu vou falar é esse mesmo conceito aplicado a data science, tá? A gente vai aplicar o conceito do low code para a área de ciência de dados. Hoje, quando se fala em ciência de dados, algumas pessoas usam isso como um bicho de 7 cabeças, por exemplo, para fazer criar um algoritmo de machine learning, ou criar os seus modelos de machine learning, ou executá-los, ou transformá-los em um procedimento reutilizável. Então, a minha necessidade aqui, digamos, com low code é que vocês, como cientistas de dados, não precisem ser especialistas de último nível em estatística. Tá? A ciência de dados exige muito da estatística de quem vai desenvolver, seja em qualquer tipo de tecnologia. Sem falar das questões de programação, que você tem linguagens aí tradicionais como Python, Spark, o R, que são linguagens muito utilizadas na área de ciência de dados, na área de tratamento de dados, seja em pequeno ou grande volume de dados. Então, nós queremos fazer esse conceito de low code em data science. Já existem algumas iniciativas nesse sentido, existem algumas ferramentas, muitas dessas ferramentas estão no cloud, tá? Ferramentas que lhe aprisionam lá na nuvem, que você tem que usar aquele framework que não pode fazer nenhuma alteração, tem os seus custos pré-delimitados, e a minha ideia é dar uma liberdade para vocês não precisarem usar essas ferramentas de nuvem. Existem algumas open source também, a H2O ali, a AutoML é uma iniciativa open source, as outras que estão demonstradas ali, a da Google, tem essa CreateML, que é ML da Apple, são iniciativas aí de softwares privativos, né, softwares fechados. O que eu vou estar apresentando é essa que está no superior aí, que é o Pentaho Machine Intelligence, que ele usa do melhor do mundo open source dentro dele. Então, quando você fala de usar o Pentaho Machine Intelligence, ele vai ter esse conceito de low code e também open source. Você pode aí utilizar sem nenhum tipo de custo de licenciamento, baixar livremente da internet. Essas soluções que eu vou estar demonstrando aqui, tá? Essa plataforma Pentaho, ela não é só para isso que eu vou demonstrar, uma plataforma completa para análise de dados e business intelligence. Ela tem 3 verticais, uma vertical que seria a Data Integration, que é a integração de dados, manipulação de dados, ETL, toda a parte que você precisa fazer um tratamento de dado, converter um dado que está no MongoDB para um dado dentro do Hadoop, ou do Hadoop converter para o Postgres e assim por diante, fazer tratamento de dados e extração de dados de uma forma geral. Ele tem uma camada que é a parte de Business Intelligence, que daí são ferramentas para data visualization, gráficos, dashboards, relatórios, cubos e tudo que a área de BI e Business Analytics nos pede. E tem uma excelente integração e orquestração da área de Big Data, seja ela voltada para Machine Learning ou seja voltada mais para outros atributos da área de IA tão falados nesse momento, tá? Está em alta. Bom, como que surgiu essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês? Da onde que ela surgiu? Ela teve um caminho evolutivo até chegar no estágio onde ela está. Esse produto chamado Weka é uma solução open source também, desenvolvida na Universidade de Waikato. O início do desenvolvimento dele é em 93, bastante antiga a ferramenta. Então, quando se fala de machine learning agora, você parece que pensa que é novidade, muitos algoritmos de IA e coisas do gênero. Em 93, nós já tínhamos mais ou menos uns 12 desses algoritmos clássicos utilizados hoje já existiam
e já funcionavam muito bem. O que a gente não tinha é um alto recurso computacional para processar grandes volumes naquela época. Esse software veio desenvolvendo, foi se desenvolvendo dentro da Universidade de Waikato. Essa universidade liberou o código-fonte desse produto chamado Weka, e essa empresa chamada Pentaho, que hoje se chama Hitachi Vantara, tá? O produto Pentaho está abaixo de uma empresa chamada Hitachi Vantara, pegou esse produto Weka, renomeou ele como Pentaho Datamine e passou a incorporar nos seus produtos a partir de 2016. Tá? Só que o Weka, não sei se alguém já conhece, é uma interface muito voltada para um estatístico, para um desenvolvedor, muito técnica. Então, apesar de ela ser uma das mais conhecidas na área de educação, aí, na área de datamine, ela talvez não seja mais utilizada no dia a dia ainda. Ela tem licença GPL e o que funcionalidades ela tem? Ela permite você rodar algoritmos de aprendizado de máquina, mineração de dados, mais recentemente algoritmos de deep learning também, tipos de algoritmos daí que ela pode rodar, né? Classificação, regressão, agrupamento, regressão de associação, permite que você selecione quais os atributos são os mais interessantes para fazer uma mineração, permite até criar workflows e tem até algumas telas bem, digamos, versão web 1.0 na sua tela de visualização. Tá? Ela não é aqueles gráficos 3D bonito e coisa do gênero. É uma ferramenta voltada para um estatístico. Tá? O atual mantenedor dessa ferramenta, tanto dessa como as ferramentas que eu vou estar demonstrando que se integram com ela, é o Mark Hall. Mark Hall ele fez a sua graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, todos eles na Universidade de Waikato, que fica em Nova Zelândia. Hoje ele trabalha junto com a Hitachi Vantara para continuar desenvolvendo o seu produto. Ele ficou 15 anos aí desenvolvendo este produto junto com toda uma equipe de pesquisa da universidade. Essa ferramenta Weka, ela já dá para você usar ela bacana para fazer as partes de machine learning. Tem uma área de explorer, tem uma área de fazer experimentos, uma área para você desenvolver os fluxos, e ele tem um client também que você pode fazer isso por linha de comando. Ou você pode importar as classes Java dele, ele em classe Java, importar e fazer o embedded de tudo que eu vou mostrar aqui dentro da sua aplicação, se você for para uma linha programática de você incorporar ele dentro do seu produto. Mas a Pentaho também tem um outro produto muito famoso, chamado carinhosamente aí de PDI, que é a sigla de Pentaho Data Integration, que é uma ferramenta de ETL que permite, através de um fluxo visual, você construir toda a manipulação de dados. Tá? Então você pode, nesse exemplo que está demonstrado aí, nas duas primeiras caixinhas ali, ele está lendo duas tabelas de banco de dados, fazendo um merge entre elas, fazendo um cálculo para gerar um e-mail, depois fazendo um filtro, depois selecionando alguns campos que são interessantes e gravando em duas outras tabelas de banco de dados em outra localidade. Tá? Então, visualmente, já tem um conceito bem low code, tá? Você não escreve quase nada de código, apesar que alguns steps permitem você injetar JavaScript, Python e Java dentro deles, programar dentro de cada uma daquelas caixinhas ali que são chamadas de steps, mas a grande maioria já vem tudo pronto. Ele tem em torno de 350 steps dentro da sua solução, e esses 350 steps aqui atendem a todas as demandas de processamento de dados. Seja você ler um dado, como eu falei, no Hadoop, ler um dado no MongoDB, ler um dado no SQL Server, ler um dado de um web service, ler um dado que vem de uma API do Twitter, e coisas do gênero. Tá? Então, tem componentes já que você só parametriza e você não precisa ter conhecimento muito avançado. Por exemplo, no banco de dados Cassandra, ele tem uma linguagem chamada CQL. Né? Você não precisa conhecer CQL para conseguir utilizar aqui as ferramentas. Tá? Até o SQL ele encapsula muitas vezes nos elementos, só de você ir clicando em botão e monta o SQL para fazer esse SQL na base. Então, veja, você não precisa ter um conhecimento avançado muito em cada uma das tecnologias. Você tem que ser
generalista e saber as coisas básicas que para você conectar num banco de dados, tem um IP, tem um driver, tem um usuário e uma senha, e você tem um database onde você vai conectar. Tá? E essa ferramenta permite fazer todas as integrações com os ambientes de Big Data, e também você desenhar ela e você executar ele no modelo Java ou no modelo Spark em cluster. Tá? Eu posso converter esse código que está aqui, esse desenho que está aqui, em um programa escrito em Spark e executar no cluster. Ou rodar localmente na própria aplicação, que basicamente ele roda sobre uma JVM. O que a gente consegue fazer com essa ferramenta de Data Integration? Você pode usar ele para tradicionalmente popular data warehouse, extrair dados de um lado para o outro, migrar dados de aplicação, posso pegar lá, se é um dado que está lá, vamos fazer algumas coisas, pegar os dados do Oracle e jogar para o Postgres, pegar os dados do Redshift da Amazon e jogar para o Postgres, pegar os dados que estão no BigQuery da Google e jogar para o MariaDB. Então você extrair de plataformas, eu citei algumas plataformas pagas aí, digamos, fechadas, né, que estão em nuvem, que você pode jogar localmente ou para qualquer outro lugar na nuvem mesmo que você tenha essa necessidade, tá? Aqui só fiz uma brincadeira de pegar só dos proprietários e jogar para os livres aqui, tá? Além disso, você pode fazer carga massivas de bancos de dados aqui dentro dela, você popular bancos de dados, por exemplo, com 1.000 clientes, por exemplo, 50 mil clientes, se quiser fazer uma carga massiva, você consegue fazer, cria um ETL ali, um processo que faz uma espécie de loop e vai gerar essa massividade de dados. Além de você poder usar para uma outra disciplina bem específica, que está em alta também, que é o data cleansing, né? Você trabalhar com o dado que você tem e limpar, né? Verificar se o CPF é válido, verificar se um CEP está válido, verificar se a estrutura de um determinado campo ou uma informação está condizente com o que ela deveria ser, aquela que está armazenada no banco. Além de você conseguir fazer toda a manipulação aqui de file system, criar diretórios, fazer o upload de arquivos, pegar o arquivo que está no FTP, fazer um download dele, criar uma pasta lá no FTP, transferir arquivos, chamar o web service e assim por diante. Muitas funcionalidades aí diferentes. Mas agora eu cheguei aonde eu quero demonstrar para vocês, eu quero apresentar para vocês, é o Pentaho Machine Intelligence. Talvez aquelas outras ferramentas, você vai encontrar muita documentação na internet de como usá-la, e essa aqui que está um pouco mais limitada e é a cereja do bolo que eu acho na área de Data Science e vem muito a calhar com a questão do Low Code. Essa ferramenta que eu acabei de demonstrar, anterior, o Pentaho Data Integration, você pode instalar plugins extras nela. Você instalando plugins extras nelas, ele tem um plugin chamado Pentaho Machine Intelligence. Esse plugin integra o Pentaho Data Integration com aquela ferramenta que eu falei antes, a Weka. Só que em vez de você utilizar a interface do Weka, que ela é bastante complexa, digamos assim, você utiliza a ferramenta Pentaho Data Integration com alguns componentes desse plugin, que você pode fazer em basicamente 4 passos, todo o seu processamento de machine learning. Claro que tem essa questão de tratamento de dados, aqui eu vou simplificar, mas geralmente você faz o quê? Preparar os dados, tirar sujeira, tirar campos nulos, informações incorretas, trata o dado, aplica-se seleciona alguns campos que a gente vai poder utilizar para fazer os nossos modelos, cria um modelo de machine learning. Como que a gente cria? Tem que ter uma base de dados, em cima dessa base de dados a gente roda um algoritmo, ele gera um modelo, esse modelo vai nos dar algum resultado, tá? Em cima desse modelo, a gente pega esse modelo e aplica sobre os dados que a gente tem novos para fazer uma previsão futura, por exemplo. Vamos falar aqui, vamos pegar um caso da Covid. Você pode pegar lá dados de pessoas que tiveram Covid, pessoas que não tiveram Covid, analisa eles, faz um modelo de treinamento e vai dizer que pessoas com mais de 1,80 m têm uma tendência maior de pegar Covid ou não. Tá? Trouxe
um caso que eu estou chutando aqui, isso não deve ser verídico, tá? Mas se houver alguma informação nesse nível de conhecimento, essas ferramentas vão identificar esses padrões, tá? Coloquei um bem diferente para vocês, para abrir a cabeça de vocês no pensamento. Se identificado isso, tá? Ele vai dizer isso com grau de certeza. Eu posso pegar uma base de dados, por exemplo, dos alunos da escola e fazer uma análise se esses alunos da escola que estão vindo, ou os nossos congressistas que estão aqui na sala, se eles forem até um contato com o Covid, se eles têm mais chance de pegar ou não, ou chance de morte, ou chance de internamento, com base no modelo criado, tá? Nesse caso, se a pessoa tiver lá, por exemplo, 1,60 de altura, nesse exemplo que eu dei, ela tem uma grande chance de não pegar Covid, se fosse isso uma realidade que ele tivesse encontrado. Então, é isso que ele vai encontrar para nós aqui nessa apresentação, nesse item. Essa ferramenta Pentaho Machine Learning, Pentaho Machine Intelligence, ela não roda só com o ECA, tá? Você pode escolher o seu motor, e aí que tá legal. Se você dizer, Márcio, eu gosto mais dos algoritmos de Python, eu acho que as bibliotecas do Python dão resultados melhores, tem o algoritmo A, o algoritmo B que eu tenho lá, que eu tenho um resultado melhor. Ou eu gosto mais de algoritmos que estão na linha do R, ou eu gosto mais dos algoritmos que estão no Spark ML. Todas essas ferramentas, essas 4 ferramentas, são chamadas de motores de machine learning aqui pela Pentaho Machine Intelligence. Então eu encapsulo ele dentro da minha ferramenta, tem que ter basicamente ele instalado dentro do meu ambiente, mas eu manipulo ele sem conhecer ele especificamente. Uma vez configurado, eu posso usar todas essas bibliotecas aqui, desde que ela tenha os mesmos algoritmos. Tem que ter um algoritmo, por exemplo, de regressão linear. Eu tenho nessas 4 ferramentas. O algoritmo de tomada de árvore de decisão. Eu tenho em todas essas ferramentas aqui. Para você instalar ele, é basicamente abrir o Pentaho Data Integration, você tem um botãozinho chamado Marketplace, que aparece essa telinha que está aqui, você procura o plugin Machine Intelligence e dá um instalar. Instalou, reinicia a ferramenta, ela vai trazer todos esses componentes que estão aqui na lateral, que daí eles são steps dentro do Pentaho Data Integration, que eu posso manipular eles de forma visual. Bem simples, isso. Eu vou deixar esse slide depois disponível para fazer essas manipulações. E a ferramenta nos traz daí alguns tipos de aprendizado de máquina. O ECA tem 79 algoritmos, e o Pentaho Machine Intelligence traz mais ou menos mapeado uns 20 e poucos, tá? Então não tem todos eles mapeados nessa modelo low code que eu vou demonstrar. Mas tem os principais, o Navigate, o SVM, Handle Decision Forest, esses são os muito utilizados aí para classificação, caminhos, e que sejam supervisionados ou não supervisionados aqui. Para quem nunca criou um modelo de machine learning, vou explicar rapidamente com algumas coisas muito clássicas. Quem já fez alguma coisa já deve ter visto esse modelo chamado IRIS. Qual que era o problema? A primeira coisa que nós temos que fazer eu quero encontrar um algoritmo de machine learning que faça a identificação das íris. Que eu tire, por exemplo, as características, uma foto dessa íris, e eu consiga dizer se essa foto retirada é uma íris do tipo visicolor, setosa ou virgínica. Nós temos 3 itens, se nós queremos identificá-los, características, e criar um modelo em cima disso. Poderia ser, em vez de íris visicolor, setosa e virgínica, vamos lá falar de Covid, a Covid padrão, a Covid delta, a gama, a beta. Digamos que eu tivesse uma série de doenças. A primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer o que a gente chama de extração de características. Qual a extração de características foi feita nesse exemplo aqui? Foram pegados os tamanhos das pétalas, da cepa, ali, de todas dos itens das plantas, feita a medida dela e extraído quanto de tamanho cada uma tem. Para tentar identificar se o tamanho, a cor, a rigidez da planta, alguma característica dela, faz sentido para achar o modelo de machine learning ideal para encontrar o tipo dela. Então você faz essas fases aqui para você fazer, nesse caso, o aprendizado de máquina supervisionado.
você, primeiro, extrai as características, executa o algoritmo de aprendizado e gera o teu modelo. Esse é o passo simples aqui que a gente tem que ter. A segunda fase, daí eu pego uma planta que eu não sei de qual tipo é, extraio as características dela, jogo para o modelo preditivo e ela vai me dizer, essa é uma íris visicolor, com base nas informações que eu tenho do meu algoritmo, do meu modelo de machine learning, ela se caracteriza uma íris visicolor. Todos esses algoritmos, pessoal, eles têm uma questão que ele diz de percentual de chance disso ser verdade. Quanto que ele chama de acurácia esse termo tecnicamente, que é o quanto disso é certeza que ela é uma visicola. Quanto mais alto, melhor. O ideal é tentar atingir 100%. Mas na área de negócio, eu acho que 70% está muito bem, se eu acertar 70%. Na área de saúde, algumas vacinas, aí, as vacinas mais tradicionais, por exemplo, elas têm 99,9% de eficácia. Extremamente eficazes, tá? Não é o caso das vacinas atuais, que são uma vacina mais emergencial, com pouco estudo, ainda não está atingindo essa eficácia de resultado, digamos assim, fazendo uma analogia com a vacina. Então, mas ao tempo ela vai melhorando, você vai melhorando esse modelo preditivo e vai acertando mais facilmente essas questões. Então aqui eu vou fazer um caso prático também muito clássico, tá? A maioria das empresas de mercado fazem a mesma coisa daquelas outras ferramentas fechadas para demonstrar. E eu vou demonstrar que aqui na linha Open Source é a mesma coisa. Eu vou pegar dados do Titanic, tá? O desastre do Titanic, isso está basicamente mapeado em diversas localidades aí. Tem um dataset que já foi criado para isso, e em diversos locais que você brinca com machine learning, ele é utilizado. E eu vou pegar algumas informações de alguns congressistas aqui, e vou ver se você tivesse embarcado nesse navio na época, se você seria um sobrevivente ou não. Tá? O algoritmo vai nos trazer essa informação. Eu vou buscar essa informação, na verdade. Quero saber se eu estivesse lá no Titanic, qual seria a minha situação? Sobreviveria ou não sobreviveria? Com isso, eu tenho que ter uma base de dados dos sobreviventes e dos não sobreviventes e as suas características para fazer isso. Então, vai ser essas questões que a gente vai fazer de forma prática aqui, tá? Bom, eu já estou com as ferramentas todas abertas, estou aqui com o Pentaho Data Integration, e tenho um arquivo aqui, que eu vou pegar aqui nos meus projetos, só mostrar a estrutura do arquivo. Isso aqui está no GitHub, e depois à frente eu vou passar o GitHub para vocês, não se preocupem. A gravação também vocês vão receber posteriormente. Mas eu vou pegar aqui um dataset do Titanic aqui. Tem um dataset que está em XLS, tá? Isso aqui poderia ser uma base de dados em Big Data, como poderia ser um SQL Server, um Postgres, enfim. O que eu tenho de propriedades aqui nesse arquivo? Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Zoom 200%. Ó. Eu tenho uma informação que é a classe social onde a pessoa trabalhava, viajava, se ele foi sobrevivente ou não. 1 é sobreviveu, 0 é não sobreviveu. O sexo da pessoa, a idade da pessoa, outras informações como o ticket dela, qual que era o número do ticket, que cabine que ela estava, se ela embarcou em algum bote, qual bote que ela embarcou, e qual que era o destino final dela. Uma série de informações aí voltadas aí a um cadastro das pessoas que viajaram naquela época. Vou usar isso aqui como base. Então, para mim ler aquela tabela, para mim poder gerar um algoritmo de machine learning, eu venho aqui, procuro com um componente que lê XML, ou lê Excel aqui, né, ou lê planilhas eletrônicas, arrasto para cá, dou 2 cliques nela, vou lá em navegar e vou buscar aquele dataset. Deixa eu ver se eu peguei lá, peguei o dataset aqui, dei um adicionar, posso vir aqui, uma planilha eletrônica, sempre ela tem, pode ter N planilhas dentro dela, se eu dar um get sheet aqui, ele me traz o nome da planilha, eu jogo para cá, dou um ok, poderia ter 2 ou 3 planilhas lá dentro, venho aqui em fields, dou um get fields from header, ele vai pegar de acordo com o cabeçalho
daquela planilha, ele vai preencher todas as informações aqui. Algumas eu faço alguns ajustes, eu quero que a classe social, a classe de viagem seja string, o sobrevivente eu vou deixar ele também como string, apesar de ser 1 ou 0. Vou deixar numérico só a idade, o resto eu vou deixar tudo como string aqui, para evitar situações de informações nulas, e eu posso tratar isso posteriormente. Vou deixar aqui nulo, nulo, nulo. Algumas coisas ele lê as 10 primeiras linhas. Se as 10 primeiras linhas são numérico, ele coloca como numérico. Mas ele não olha toda a base para baixo, só as 10 primeiras linhas, né? Por isso que eu fiz o ajuste. Se eu dar aqui um Preview Rules, eu já consigo ver as linhas que estão vindo lá dentro daquele XLS ali. Aqui já trouxe para o que a gente chama de string de dados dentro do Pentaho Data Integration, e posso começar a processar essas informações. Existem alguns dados ali que podem estar vazios, eu posso filtrar informações, se eu não quiser, por exemplo, algumas determinadas informações. Essa base aqui, se eu fizer um preview dela, vamos ver quantos registros ela tem aqui, preview, 1000 registros, acho que ele tem mais de 1000 registros, que ele trouxe 1000 aqui. Eu posso fazer o seguinte, se eu quiser visualizar todos eles, eu posso dar um preview aqui, e aumentar isso aqui para 5000, por exemplo, só para ver quanto será que tem naquela base. Eu não vi naquelas linhas quanto tem. Ó, tem 1309 registros naquela base, aqui. Quanto mais, melhor, tá? Mas tem que ter qualidade, tá? Vou pegar essas informações, daí eu ligo, que a gente chama de hop aqui, ligo uma com a outra. Eu vou filtrar, por exemplo, tem algumas informações que não tem lá, por exemplo, idade, tá? As idades estão nulas. Se ela tiver nula, eu quero descartar, porque eu vou analisar, quero fazer essa análise por idade aqui. Nesse filtro, eu posso vir aqui, ó, dizer que o campo age, se ele for igual a um valor aqui, string nu, aqui. Deixa eu ver se tem um isNu aqui, acho que tem um isNu aqui melhor, isNu. Então, se esse valor for nulo, eu vou jogar ele para um caminho, se ele não for nulo, eu vou jogar por outro. Eu tenho esse step que é um dummy, que é tipo para jogar para o lixo essa informação. Há algumas informações, se for verdadeiro, se ele for nulo, eu vou jogar para cá e não vou usar para o meu algoritmo. Se ele não for nulo, eu vou colocar um outro step aqui na frente e vou jogar ele para cá. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, só para vocês verem um pouquinho melhor essa visualização. Ok, jogo para cá. E se for falso, ele vai para cá, se não for nulo, tá? Então aqui eu depois eu explico esse aqui, vou jogar para cá só para poder fazer um preview. Se eu dar um preview aqui, o que ele faz? Ele vai me mostrar agora, vamos ver quantas linhas nós temos, era 1309. Preview, vou colocar aqui 2000 linhas. Ó, veja, só temos 1046 linhas que tem o dado com idade, tá? Então, de certa forma, quando eu tiro um grupo de dados, também eu estou fazendo uma limpeza, mas isso pode mudar o comportamento do meu algoritmo, porque eu só vou analisar pessoas aí que têm idade. Poderia ou não, tá? Não vou entrar nesse detalhe, fazer esse filtro, poderia tratar ele e jogar para uma outra situação, ou não usar o campo idade. Eu vou usar, e nesse campo aqui eu vou selecionar quais campos que eu quero utilizar. Faz sentido usar, eu quero ter uma relação de acordo com a classe social da pessoa? Quero. Eu quero saber se é sobrevivente, se é o campo principal. O nome da pessoa não faz sentido para gerar um modelo de algoritmo de machine learning. Cada um tem um, você não se agrupa, essa não é uma informação que permite fazer o agrupamento. Eu não quero saber se o Márcio Júnior Vieira vai sobreviver ou não vai sobreviver, e se o João da Silva que estava lá, a situação dele. Então eu tiro esses campos que são identificações únicas e trago os agrupados. Deixo o sexo, vou deixar a idade, e essas outras informações eu vou tirar. Não faz sentido ticket, o bot, a cabine, até faria sentido, mas eu vou fazer uma análise mais genérica aqui, que
que eu vou ver em cima da... Eu quero ver se tem uma correlação de sexo com a classe social e com a idade, que o algoritmo de machine learning possa criar um modelo mais inteligente para mim. Quando eu fiz esse filtro aqui, basicamente eu disse quais os campos que eu quero analisar daquele arquivo XLS, e vejo que agora eu só tenho 4 arquivos, tá? 4 arquivos não, 4 registros, 4 campos para fazer análise. Agora eu venho aqui e tenho esse plugin aqui embaixo, que quando a gente instala, a gente vem aqui ó, em Tools Marketplace e instala o Pentaho Machine Intelligence, ele aparece esses plugins aqui embaixo, que eu vou usar um algoritmo de árvore de decisão. Vou jogar para cá o algoritmo de árvore de decisão, vou linkar aqui e vou configurar esse algoritmo de árvore de decisão. Esse é o Pentaho Machine Intelligence, a partir de agora. Tudo aquilo que a gente fez ali era simplesmente Pentaho Data Integration até agora. Esse é o atributo que eu quero mostrar. Vou salvar esse arquivo aqui, vou salvar numa... Aqui, Pentaho Machine Intelligence, eu vou chamar de Generate2 Model ML, porque eu já tenho o Generate 1 ali. Só para mim não perder, eu tenho um backup ali, caso se não der certo alguma coisa, isso que vai dar tudo certo. Venho aqui e digo, qual é o motor que eu quero executar? Eu quero executar com ECA, com Python Scikit-Learn, com RMLR, ou quero usar o Spark. Eu posso usar qualquer um desses motores. Eu vou usar o mais tradicional, o ECA. Venho aqui nos fields e digo, qual é o campo que eu quero tentar identificar? Primeiro, da onde ele está vindo, do Select Values, e qual é o campo que eu quero analisar? Eu quero tentar descobrir sobreviventes aqui, como que se eu sobreviveria ou não. Então esse vai ser a classe de atribuição que eu quero prever. Tá? Digo qual é a classe que eu quero prever aqui. Esse aqui eu posso também colocar a mesma, não vai fazer diferença para o nosso caso. Dou um get fields e ele traz aqui todas as informações, alguns numéricos e alguns nominais. Tá? Para mim fazer essa classe aqui, ela sempre tem que ser nominal. Feito isso, eu venho aqui no algoritmo config e eu posso exportar esse modelo de decisão para um arquivo. Venho aqui em browser, vou pegar aqui, eu tenho um diretório já chamado datasets, models, desculpe, e eu vou chamar ele de model 2 underline Titanic.model. Posso dar um nome para o modelo, ele vai gerar um binário que o ECA entende como que ele se comporta. Opa, eu coloquei aqui, ele criou isso aqui como pasta, tá? Eu quero colocar isso aqui como arquivo aqui embaixo. Então ele criou uma pastinha lá, mas não vai ter problema. Ele vai gravar aqui no model esse nome de arquivo aqui, .model. Feito isso, é só. Aqui tem as outras informações, são para situações mais avançadas, eu não vou entrar no detalhe por uma questão de tempo. Se eu mandar executar esse processo, clico aqui em executar, ele vai ler os dados de origem, vai fazer o filtro, vai jogar e vai gerar o meu modelo de machine learning. Deixa eu ver o que ele deu um erro aqui. Titanic Building. Ele está dizendo que aquele ali é um diretório, deixa eu só corrigir o probleminha que eu fiz aqui. Eu criei nessa pasta models, eu criei um diretório com o mesmo nome. Então, por isso que ele está nos dando erro lá. Tem um diretório com o mesmo nome do arquivo que eu ia criar. Beleza, criou aqui. Se eu clicar aqui, eu tenho o que a gente chama de árvore de decisão, que é do nosso modelo. O que essa árvore de decisão basicamente está dizendo ali? Se a pessoa for feminina e tiver na classe 1, nesse modelo, ela vai ela vai sobreviver. Se ela estiver na classe 2, ela também vai sobreviver se ela for feminina. Já se ela for masculina, se ela tiver idade menor que 9 anos, ela vai sobreviver. Se ela estiver na classe 1, ela sobrevive, na classe 2 ela sobrevive, se estiver na classe 3 ela não sobrevive. E se ela tiver a idade maior do que 9 anos, independente de classe, essa pessoa não vai sobreviver ao acidente. Então o 0 indica que não sobreviveu, e aqui tem a quantidade de vezes que isso aconteceu. E eu posso também apresentar o que ele chama de
a estatística de quanto percentual isso aqui é válido ou não é válido, quanto isso aqui é a acurácia desse item. Posso vir aqui, ó, colocar o percent split aqui. Ele traz mais uma informação para mim. Se eu pegar aqui, ó, ele diz que essa informação que ele está passando tem 83% de informações corretas. Então, 83% que essa informação seja verdade. Bom, criei o meu modelo de machine learning. Agora eu vou executá-lo em cima de uma base de dados. Eu tenho uma base de dados bem simples aqui agora no arquivo CSV. Poderia colocar a idade de vocês aqui, mas eu estou com o tempo um pouquinho limitado, então vou só apresentar esse que está aqui. Tem lá o CSV, que eu tenho o congressista A, o congressista B, o congressista C. Tem uma mulher e um homem de 80 anos que estavam na primeira classe. Veja que eu não tenho o campo aqui, se ele sobreviveu ou não. Agora eu quero pegar uma base de dados distinta e quero prever se ele, com base naquele modelo, iria sobreviver. Tá? Coloquei algumas idades diferentes, 2 crianças aqui, uma masculino e feminino, um homem de 18, uma mulher de 80, na classe 3, uma mulher de 18 na classe 1, e aqui um de cada um de 80 na classe 1 também, na primeira classe da viagem. Então venho aqui, crio uma outra transformação. Nessa outra transformação, venho aqui e arrasto um CSV para fazer o tratamento, leio aquele CSV que está aqui, venho aqui em navegar, deixa eu pegar aquele diretório específico aqui, ele está no meu caso em OPT, projetos, aqui. Já abro para perguntas já para vocês, tá? Já eu vi que alguém levantou a mão ali, já vou abrir. Só vou finalizar, tá quase no fim aqui. Vou pegar aqui em projetos, vou pegar o nosso projeto, que é aquele Xamples Pentaho, dentro do Xamples Pentaho Data Integration. Opa. Fiz aqui, acho que eu abortei sem querer. Deixa eu pegar, deixa eu só fechar esse arquivo, tô com o arquivo aberto aqui, tentando manipular ele. Deixa eu fechar os dois aqui, deixar fechado para não ter nenhum problema de arquivo aberto processando por 2 ferramentas, tá? Salvar. Iniciando, temos mais 6 minutinhos para terminar aqui, na verdade 5, em 5 eu devo terminar. O Pentaho Data Integration é escrito em Java, para você instalar ele basta ter um JDK na máquina e baixar o software, descompactar e rodar. Roda em Windows, roda em Linux, roda em macOS, qualquer plataforma aí que você quiser. Carregando. Eu tinha deixado carregado ele já para não ter problema, que ele é um pouquinho demorado aí para carregar todas as bibliotecas que foram importadas ali. Mas vamos lá. Então eu estava fazendo aqui, ele deve trazer o último aqui que eu vim. Esse aqui eu não tinha salvo ainda. Vou pegar um CSV aqui. No CSV input eu vou vir em navegar. Eu vou vir aqui no diretório OPT. Projetos. Xample Pentaho. Data Integration. Pentaho Machine Intelligence. Dataset. E dentro do dataset aqui, eu tenho o congressista CSV. Joguei para cá. Vou dar um preview aqui, vamos ver se está trazendo os dados. Ok.
Opa, eu tenho que pegar campos aqui. Obter campos, ele vai trazer todos os campos aqui, trouxe, dou um preview aqui, beleza, estou com os 4 dados, menos o dado que eu quero prever. Eu vou pegar esse daqui e eu vou jogar ele diretamente já para um algoritmo lá do PMI que vai fazer a previsão. Venho aqui no PMI e tenho esse chamado aqui Scoring, PMI Scoring. Vou arrastar ele para cá, vou ligar ele através do componente aqui. E o que eu configuro nesse Scoring aqui? Ó? Pego daquele modelo, tá? Aquele modelo que nós fizemos, criamos ele na outra transformação ali. Ele está dentro aqui de OPT, projetos, Zemple Pentarro. Esse diretório Zemple Pentarro está todo ele lá no Git. Zemple Pentarro, Pentarro Intelligence, Dataset, Models aqui, né? E abrir Models, a gente gerou o Model 2 Titanics. Então, abrir aqui, já tem os campos que ele vai ter, ó. Esse missing é o que ele vai achar. Aqui ele traz aquela descrição do modelo que ele girou, e eu posso colocar aqui o output das propriedades, deixa eu ver se tem change, acho que só isso aqui é o suficiente para a gente fazer, ó, o output de probabilidade aqui também eu vou colocar, tá? Venho aqui, vou salvar esse ETL aqui com predict2 model. Predict2 model, e vou mandar executar ele, tá? E vamos prever se aqueles congressistas ali, como que vai ser a situação dele. Veja aqui, ó, aqui. E eu não vou salvar em base alguma, tá, pessoal? Mas eu consigo ver visualmente aqui, ó, que ó, o primeiro congressista aqui ia sobreviver, de 80 anos, a mulher de 80 anos sobreviveria, o homem morreria, a mulher de 18 morreria, o homem de 18 morreria também, a mulher de 80 na classe 3 sobreviveria, a mulher, uma criança de 5 anos ali na classe 3 sobreviveria, e o homem de 5 anos também sobreviveria. E aqui do lado tem as estatísticas, a probabilidade que isso seja verdade. Ó. A probabilidade de sobrevivência 75%, 75%, se eu tivesse 80 anos fosse mulher, você teria 75% de probabilidade de morrer, de sobreviver, desculpe, né, se você estivesse viajando no Titanic. Então veja que a gente acaba descobrindo que houve uma certa respeito entre idosas e crianças, que é aquele termo que sempre idosas e crianças primeiro e coisas do gênero. Parece que funcionou a princípio analisando os dados aqui de machine learning. Depois eu posso criar um job disso aqui e deixar rodando num cron do Linux, todo dia executando. Essa base aqui poderia ser um SQL Server, um Postgres trazendo os dados que vão sendo populados para outras situações, e a geração do modelo seria automatizado. Cada vez que mais dados entrariam, ele poderia mudar a decisão e dar um algoritmo um pouquinho diferente aqui na sua apresentação. Bom, espero que tenha ficado claro que a gente fez exatamente isso aqui. Ó. Tiramos os dados do Titanic, geramos o modelo preditivo, peguei os dados, eu ia pegar o meu dado ali, o que aconteceu, joguei alguns congressistas quaisquer, extraí os dados dele, não tinha a previsão, e será que ele sobreviveria ou não sobreviveria? O modelo nos trouxe. Não coloquei uma linha de código, não fiz nada, claro, é bom se conhecer de estatística, mas não precisei usar nenhum conceito de estatísticos. Aqueles modelos, claro, criaram modelos estatísticos. Bom, eu agradeço o convite aí pelo pessoal, do Anderson, Galvão, obrigado, eu ganhei uma canequinha aqui, ó, tem até aqui atrás uma caricatura que o pessoal me mandou, agradeço aí desses brindes. As referências vão ficar no slide, de onde foram tiradas essas informações. E aqui ficam meus dados de contatos, o GitHub da Ambiente Livre, onde você pode encontrar esses códigos lá, a versão 1 desses que eu já tinha deixado pronto, estão lá. Vou abrir agora a perguntas aí para vocês. Quem perguntou primeiro aqui está na fila da pergunta, o 033LE.
519. Pode perguntar, manda bala, liga o áudio aí e manda bala. Perguntas, pessoal? Nosso colega não está respondendo, pode entrar outro na frente. Ficou claro? Manda no chat lá, ficou claro, entendi, viajei, achei legal, mas achei difícil. A ideia não é ser difícil, viu? Então, os treinamentos no ambiente livre, bom, aqui não é um lugar muito para fazer comercial, mas temos todos esses treinamentos lá no ambiente livre, tá? Em relação a essas ferramentas. Esse aqui é o treinamento que você procurar lá por IA, Machine Learning e Data Science, você encontra lá 5 ou 6 treinamentos na área de Data Science diferentes, tá? Tem uma série lá, a gente tem 34 treinamentos diferentes. Fique à vontade de navegar no site lá, tem bastante informação. Tem muitas coisas públicas, tá? Esse vídeo vai ficar para vocês aí que estão participando devido disponível, e o código lá, basicamente, é conhecer um pouquinho de Pentaho Data Integration, tá? Só instalar as ferramentas, e eu mostrei ali, basicamente, 2 steps, ou 2 componentes na área de Machine Learning, tá? Um para gerar o modelo, e outro para executar o modelo. Vocês viram que tem algumas dezenas de outros algoritmos, tá? Que você pode fazer exatamente a mesma coisa, tá? Sem codificar. E qual que você vai ter a vantagem? Você vai, sabe aquele teu desenvolvedor que está do teu lado programando em Spark, ML, Java e um monte de códigos diferentes? Você vai entregar o teu projeto em 15 dias e ele em 2 meses. Então é basicamente isso, uma velocidade alta de programação. Não dá para fazer tudo, mas umas coisas clássicas você consegue sobreviver a elas fazendo rapidamente tudo aqui com Open Source, sem um centavo de investimento até financeiro, digamos assim, um pouco de investimento que vocês já estão investindo de participar aqui no Confloss e ter acesso a essas informações. Bom, se não há mais perguntas, agradeço a todos os presentes. Um grande abraço, um bom evento aí para todos mais. Um abraço, estou vendo o Galvão ali, um abraço para o Galvão ali. E sucesso aí. Daqui a pouco está no slide share, eu já coloco ele ali, essa slide. E vocês vão estar com acesso aí no GitHub, está tudo público lá. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Márcio, brigadão por dedicar o seu tempo aí, cara, compartilhar esse conhecimento aí com o nosso público. Sempre um prazer ter você, cara, junto com a gente. Bom demais.